Olá, como é bom estar com você em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos hoje estarmos aqui desenvolvendo as lições, a história do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós hoje vamos dar continuidade ao tema uma revolução pedagógica propiciada por Jesus, com seus ensinos, a sua metodologia. Vamos também desdobrar mais uma parte do Sermão da Montanha, desta vez com o tema Procurai primeiro o reino de Deus. E vamos terminar a nossa conversa sobre as primeiras comunidades cristãs ao tempo de Paulo de Tarso. Tudo isso, então, nesta edição do programa. Assim, lembrando que no final nós estaremos aqui também respondendo perguntas que nos foram enviadas. Nosso programa é ao vivo pela web rádio Cristo Consolador e você, portanto, que está aí nos acompanhando, pode participar. Você pode enviar a sua pergunta, fazer o seu comentário, dar uma boa tarde. Tudo isso nós estaremos colocando aqui no ar e é sempre bom receber a sua participação. Muito bem, nós temos desenvolvido na primeira parte do programa a questão de Jesus como o maior educador da humanidade. E na semana passada, ou seja, no último programa, nós exploramos a verdadeira revolução pedagógica que Jesus, nosso mestre, veio nos trazer. E vamos dar continuidade a esse enfoque. E nós estávamos lembrando no último programa que quando olhamos o Jesus educador, quando destacamos os seus princípios, sua filosofia, sua metodologia, nós vemos que ele entra muito para o campo da pacificação, da tolerância, da mansuetude para o nosso viver, tanto que ele, no Sermão da Montanha, diz que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Embora muitos digam que não é possível viver na mansuetude, porque então seríamos hostilizados pela sociedade atual, a verdade é que o mundo, e aqui então vamos entender a humanidade, clama por paz, clama por amor, por entendimento, que são encontrados somente nas sublimes lições do Evangelho. Nós estamos assistindo agora, na atualidade, diversas ameaças de guerra entre as nações e vendo, ao mesmo tempo, um clamor pelo diálogo, um clamor pelo entendimento, porque é o que a maioria da humanidade aspira. Portanto, que os homens e mulheres de bem encham-se de fé e coragem para cumprir fielmente os seus deveres com Jesus. E vamos nos colocar, então, acima das ironias, das calúnias, dando o próprio exemplo de como é bom viver os ensinos da Boa Nova, do Evangelho, assim como fizeram os primeiros cristãos, que, mesmo perseguidos, violentados, mantiveram-se firmes na fé. E foi isso que proporcionou ao mundo o estabelecimento do cristianismo. Então, nós espíritas, sabedores de que a encarnação é transitória, que o corpo biológico um dia vai retornar com seus elementos constitutivos para a natureza, nós espíritas, que também somos cristãos, devemos viver de tal modo a mensagem do Cristo que no retorno ao mundo espiritual, nossa consciência seja capaz de nos levar para as bem-aventuranças prometidas por Jesus. Isso depende exclusivamente do que estamos fazendo aqui na Terra. Jesus, e é sempre bom lembrarmos disso, é nosso mestre. A sua mensagem está conosco
há mais de 2000 anos, nos convidando à realização da transformação moral de nós mesmos, não é dos outros. É a minha transformação moral para que o meu exemplo possa contagiar os outros. E essa transformação moral é o único caminho para que, então, a coletividade humana também se transforme. O contágio do exemplo é o mais forte dos contágios. E, portanto, precisamos nos educar para educar. Vamos, portanto, ter coragem para sermos bons e humildes, e não para nos levarmos pelas coisas do mundo e interesses outros de outras pessoas. Ser bom e humilde não é um atestado de covardia. Pelo contrário, é certificado de coragem moral. É isso que nós precisamos lembrar. Certificado de coragem moral, por quê? Porque vamos mostrar a energia necessária para enfrentarmos as amarguras que são geradas pela incompreensão dos outros, e sem reclamar, porque isso é que é importante. Agora, vamos ter resignação e perseverança na fidelidade à nossa crença, porque precisamos ser fiéis ao que acreditamos, na imortalidade da alma, na reencarnação, nos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E nós espíritas sabemos que o acaso não existe. Portanto, não sofremos sem ter, por trás desse sofrimento, uma causa justa, seja essa causa ligada a eventos de existências passadas ou a eventos nossos nesta própria existência. Tudo isso faz parte da lei de evolução. Agora, nesta encarnação, nós conseguimos, finalmente, acatar o convite do Evangelho. E se você acatou o convite do Evangelho, claro, você está sendo convidado à luta. A luta íntima para se renovar, para se transformar. Não é uma luta fácil, pelo contrário, é uma luta árdua, porque é o combate em si mesmo contra os vícios e as paixões. Esse combate é, na verdade, um processo educacional. Agora, o processo educacional que tem por base os ensinos e exemplos de Jesus é sempre um processo educacional mais fácil de ser realizado. Jesus nos disse: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E é nessa compreensão que entendemos que não são os violentos, os materialistas, os hipócritas que herdarão esta morada divina, este nosso planeta, mas os brandos e pacíficos. Jesus foi muito claro em relação a isso. Mas a pergunta que se faz é: como isso vai suceder? Como isso vai acontecer? E a resposta que o Espiritismo nos dá é a seguinte: será pela educação. A educação regida pela filosofia do Evangelho, que é uma filosofia espiritualista, que é parte da existência de Deus como Pai Criador. Essa é a visão que está faltando hoje na nossa educação. E essa educação fará com que tanto educadores quanto educandos desenvolvam o conhecimento e a prática do amor e da espiritualidade. E a consequência disso será a observância na vida de cada um das virtudes, dos sentimentos, da bondade, da humildade, do respeito, da fraternidade, da paciência, da resignação, da caridade e tantas outras virtudes que elevam a alma, que todos nós somos,
e farão da sociedade humana uma sociedade onde a injustiça, a miséria, a hipocrisia, a cupidez e tantos outros vícios morais não terão mais vez. Essa é a visão que Jesus tinha e que o Espiritismo resgata ao nos trazer de volta em espírito e verdade o Evangelho. A educação, portanto, aplicada nesses termos, fará a transformação moral da humanidade. E a aplicação dos ensinos de Jesus é uma verdadeira revolução pedagógica. Porque Jesus não está simplesmente no âmbito das seitas, das doutrinas cristãs, religiosas. Jesus é de todos, para todos os tempos. Todos os esforços educacionais centrados no ser imortal que somos, em processo de aprendizagem do amor, para que esse amor direcione os conhecimentos a benefício de todos. É isso que nós precisamos fazer. E quando falamos de espiritualidade, falamos de amor, falamos de ensinos morais, não estamos falando desta ou daquela doutrina religiosa. Nós estamos falando de educação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele mesmo assim se afirmou. Quem, portanto, aprende com Jesus, guarda um tesouro imperecível na própria alma. Ou seja, servir ao próximo antes de ser servido. Amar ao próximo antes de ser amado. Como isso tem feito falta aqui na nossa humanidade, nos relacionamentos sociais. Com Jesus, nos lares e nas escolas, vibrando dos corações, toda nossa história de malefícios será apenas história. Um passado superado e substituído pela plenitude do amor vivido e não apenas teorizado, porque não basta ficar no conhecimento, não basta ficar na teoria, é preciso viver o amor. Portanto, podemos afirmar que somente a educação pode transformar os homens, como está lá na questão 796 do Livro dos Espíritos, que então, transformados, esses homens e mulheres transformarão a humanidade. E essa educação, e somente essa educação, é a que pode, protagonizada pelo Evangelho, aliado à imortalidade da alma, é que pode nos religar a Deus. Eis, portanto, a revolução pedagógica trazida por Jesus e que aguarda nosso decidido concurso para torná-la realidade, hoje, amanhã e sempre. Portanto, entendamos que Jesus nos lança neste processo de transformação moral, nesse processo de nos considerarmos uma alma, nesse processo de termos Deus como nosso Pai, nesse processo de estarmos caminhando rumo à perfeição pela lei da evolução. Quando os educadores, os professores, os pedagogos, os pais compreenderem isso, nós vamos revolucionar a educação, tanto na família quanto na escola. Finalmente compreendendo que nós não somos dependentes de seitas, de doutrinas religiosas cristãs, com as suas diversas interpretações. E nós simplesmente devemos seguir Jesus, por ser Ele o caminho, a verdade e a vida, por ser Ele nosso guia e modelo. Eis então o que tínhamos a trazer, fechando esse ciclo de estudo sobre Jesus, o maior educador da humanidade. Mas semana que vem nós teremos mais um tema para desdobrarmos
sobre Jesus e o Evangelho, deixando aqui então esse convite a você para estar conosco na próxima semana. Lembrando que o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E agora, então, vamos continuar a explorar, a desdobrar, a compreender o Sermão da Montanha, que é uma das peças educacionais mais vigorosas do nosso Mestre Jesus, e sermão esse que foi transcrito por Mateus em seu Evangelho, compondo os capítulos 5 e 6. Hoje, nós vamos estudar uma passagem que fala de procurarmos primeiro o reino de Deus. É uma passagem um pouco mais longa, porque ela está no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, compreendendo os versículos 25 a 34. Vamos, então, a essa passagem do Evangelho, e, na sequência, podemos fazer os comentários. Então, abrindo aspas, vamos passar a palavra ao evangelista Mateus. Eis porque vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e, entretanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura, não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E com as vestes, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Bastam a cada dia os seus próprios males. Fechando aspas, palavras, então, de Jesus, no Sermão da Montanha, transcritas pelo evangelista Mateus, no seu evangelho, lá no capítulo 6, versículos 25 a 34. Vamos, então, à luz da doutrina espírita, fazer a interpretação dessa passagem do Sermão da Montanha. Para isso, vou me valer aqui, primeiramente, do escritor espírita Rodolfo Caligares, no seu livro O Sermão da Montanha, publicação da Federação Espírita Brasileira. Diz o nosso Caligares: o texto do Sermão da Montanha, longe do que possa parecer à primeira vista, não é uma exaltação à ociosidade. Interpretá-lo ao pé da letra, supondo não seja lícito cruzar os braços, à espera de que a providência nos forneça tudo o de que precisamos, sem qualquer esforço de nossa parte, fora grande estultícia. O trabalho é o instrumento de nossa autorrealização. O suprimi-lo equivaleria a assustar o progresso individual e, consequentemente,
à evolução da humanidade. Além disso, é ordenação divina que o homem deve prover ao seu sustento com o suor do seu rosto, chegando o apóstolo Paulo a declarar que quem não trabalha não deve comer. Essas palavras de Jesus são, pois, isto sim, um incitamento a que tenhamos fé em Deus, nosso Pai Celestial. Confiemos em sua bondade infinita e não invertamos a hierarquia dos valores, preocupando-nos mais ou só com a conquista dos bens materiais, sem dar a devida atenção à nossa edificação espiritual. De fato, aquele que nos deu a vida sabe que precisamos de alimentos para a subsistência de nosso corpo, assim como de vestimenta para cobri-lo e resguardá-lo das intempéries. E porque nos tem amor maior do que o amor que temos a nós próprios, não se limita a prover-nos meramente de quanto nos seja indispensável à existência, mas esparge a mancheias por toda parte traços de beleza e cânticos de alegria, a fim de que nossa jornada neste mundo se torne mais suave e mais prazerosa. As flores, graças e perfumadas, as árvores frondosas e amigas, as aves com suas plumagens policrômicas e álacres gorjeios, são bênçãos maravilhosas com que Deus envolve a todos os seus filhos, para ensinar-nos que assim também devemos proceder uns com os outros, fazendo cada qual quanto lhe seja possível para a alegria e a felicidade de todos. Aprofundando a explicação, Jesus nos esclarece: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, não amontoam nos celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? É como se nos dissesse: por que tanto vos inquietais com o vosso futuro? Por que a obsessão de acumular mais do que podeis consumir? Não percebeis que aquilo que retendes em demasia vai causar a fome e a miséria de vossos irmãos? Não notastes ainda que o egoísmo é a fonte de quase todos os males que perturbam e afligem a humanidade? Fechando aspas, aqui são os comentários de Rodolfo Caligares sobre esta passagem do Sermão da Montanha, de que precisamos, antes de mais nada, procurar o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos reger a nossa existência humana sem esquecermos da providência divina, sem esquecermos da nossa espiritualidade, sem esquecermos da necessidade de realizarmos o nosso desenvolvimento moral. É isso que nosso Mestre Jesus veio nos dizer. E para fazer essas conquistas, claro que precisamos trabalhar. Mas no trabalho, não sermos egoístas. Lembrarmos que os outros também existem e que na sociedade humana nós vivemos sempre em interação. Somos dependentes uns dos outros. Portanto, cuidado para não vivermos apenas e tão somente do ponto de vista material. Obviamente que fazer conquistas de ordem material para o nosso melhor viver na Terra faz parte da vida humana, faz parte da lei divina, mas todo excesso, todo acúmulo, todo supérfluo nos liga demais à matéria, que é passageira, e nos distancia da realidade espiritual
que precisamos conquistar. Tomemos, portanto, cuidado. Também quem estuda esta passagem do Sermão da Montanha é o nosso querido Richard Simonetti, no seu livro A Voz do Monte. E ele diz aqui o seguinte, vou aqui destacar apenas um parágrafo do texto dele. Então, abrindo aspas, nos diz aqui Simonetti: para viver a mensagem evangélica, é preciso aproveitar a bênção do tempo, valorizando as oportunidades que chegam. A cada dia, explica o mestre, bastam seus males. Quem se preocupa muito com o futuro compromete o presente. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender e trabalhar, servir e edificar. Fechando aspas, com palavras então de Richard Simonetti, na interpretação destas palavras de Jesus, que precisamos primeiro procurar o reino de Deus. Porque aquele que aqui na Terra vive já espiritualizado, vive já vibrando no amor ao próximo, nas ações da caridade, esse tudo suporta. Esse tudo vence, porque estará sempre com Deus, demonstrando, portanto, a sua fé. E isso é alicerçado pelo Espiritismo, porque nossa doutrina nos mostra que somos almas imortais. Não somos esse corpo. E, portanto, tudo que é da matéria, quando chega a morte, na matéria fica. Só levamos de volta ao mundo espiritual nossas conquistas íntimas, ou seja, o desenvolvimento das virtudes, nossas ações no campo da caridade e do amor ao próximo, o perdão e a compreensão que demos aos outros, o auxílio que fornecemos àqueles que necessitam de esclarecimento, de conforto. É isso que levamos de volta ao mundo espiritual e que nenhuma traça pode corroer, porque é conquista inalienável de foro íntimo. Portanto, Jesus não estava pedindo que ficássemos vendo o tempo passar, olhando para o céu e aguardando as benesses divinas. Não foi isso que ele disse no Sermão da Montanha, mas ele disse que no nosso trabalho, na nossa perseverança, na nossa fé, precisamos ter por base Deus, a espiritualidade que é nossa, como almas imortais. E aí tudo mais nos será ofertado por acréscimo. E basta, como nos lembraram aqui Rodolfo Carigares e Richard Simonetti, olharmos para a natureza. Isso mesmo, o meio ambiente do nosso planeta, criação divina, tudo está ao nosso dispor. Nada nos falta. Tanto que nós somos os grandes transformadores da natureza a nosso benefício. Tudo já está para nós. Porque Deus sabe do que necessitamos para a existência humana. Então, não nos preocupemos demasiadamente com as coisas materiais. Tenhamos o necessário, mas, acima de tudo, sejamos honestos, éticos, solidários, fraternos, amorosos, bondosos. E aí, então, é o reino de Deus falando mais alto em nós mesmos. E aí nós vamos viver no reino material sem nos prendermos a ele. Essa é a interpretação que, à luz do Espiritismo, nós temos, então, sobre essa passagem do Sermão da Montanha, da necessidade de, primeiro, procurarmos o reino de Deus
para que tudo mais nos seja dado por acréscimo. Muito bem, já estamos na metade aqui desta edição do nosso programa, e é quando, então, nós passamos para o estudo da vida e obra de Paulo de Tarso, maior apóstolo do Evangelho de toda a história cristã da humanidade. E nós começamos a abordar no programa passado como eram as comunidades cristãs primitivas, lá do primeiro século do cristianismo, após Jesus ter estado conosco, quando os seus discípulos inauguram a Casa do Caminho em Jerusalém, e Paulo de Tarso, convertido ao Evangelho, sai pelo mundo conhecido para propagar as lições de Jesus e fundar as eclesias, ou igrejas, ou comunidades, reunindo, então, aqueles primeiros cristãos em torno da mensagem do Evangelho. Muito bem, nós vimos uma parte da descrição de como funcionava, e nós estamos acompanhando para isso o livro Paulo, um Homem em Cristo. Esse livro é de autoria de Rui Kremer, e é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Hoje, então, nós vamos continuar, para encerrar este assunto, conhecendo, então, o funcionamento daquelas comunidades primeiras que começaram, então, a estudar e a praticar o Evangelho. Diz o nosso Rui Kremer, o bem ao próximo era impositivo doutrinário, embora Paulo admitisse que os companheiros de fé tivessem certo direito de preferência. Outra virtude tão apregoada por Paulo era o amor ao trabalho. O apóstolo condenava a preguiça e a ociosidade e erigiu para a máxima de sua filosofia social o quem não trabalha, que também não coma. O ideal paulino, ao que parece, era o do bom operário, fruindo no suor do próprio esforço o pão honestamente ganho. Não podemos esquecer que, por toda a antiguidade, eram desprezados todo trabalho dependente ou qualquer atividade que redundasse em fadiga, bem como a execução de qualquer tarefa. Nas aglomerações urbanas, um verdadeiro gado humano, constituído basicamente por escravos, mulheres e estrangeiros, chamados de metecos na Grécia, dava conta de todos os serviços. O que se torna claro da leitura das epístolas paulinas, o que nos impressiona vivamente e o que explica, em grande parte, o rápido sucesso da propaganda cristã, é o espírito de dedicação e de altíssima moralidade reinante nessas comunidades. A igreja era uma fonte permanente de edificação e de conforto. A regra de Paulo, de que se devia permanecer no estado em que cada um se encontrasse quando da sua conversão, levava todas as almas a uma resignação imensa, tornando indiferente tudo o mais, e espalhando sobre as tristezas e misérias deste mundo o amortecimento e o alívio. A oração e o nome de Jesus estavam em todos os lábios. Antes de cada ação, rendia-se graças, como, por exemplo, antes das refeições. Considerava-se uma injúria levar os processos perante os juízes civis. As reuniões dos cristãos não eram como as frias assembleias das atuais confissões religiosas, nas quais o imprevisto e a iniciativa pessoal estão ausentes. Assemelhavam-se muito mais com as práticas das casas espíritas, conforme se lê nos capítulos 12 e 14
da primeira carta aos Coríntios, em que são abordados todos os problemas ligados aos carismas, ou seja, aos dons mediúnicos, à unidade orgânica das Assembleias de Cristo Jesus, aos dons em face dos neófitos que procuravam as comunidades e aos problemas pertinentes à disciplina e à ordem nas reuniões. Depois das reuniões, com caráter mediúnico, a comunidade tomava assento para a ceia em comum. Era o repasto do Senhor e chamava-se ágape, palavra que exprime o amor desinteressado e total, e que foi distinguida com o famoso hino que consta do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. O ágape foi uma das mais comovedoras invenções do espírito fraterno dos primitivos cristãos e tinha uma grande eficácia moral. Ele começava com o ósculo santo, sem que nenhum escrúpulo viesse perturbar esta inocente e pura iniciativa. De ordinário, davam-no os homens entre si e as mulheres umas às outras. Há algumas igrejas, todavia, como o lembra Ernest Renan, levavam sua santa liberdade até o ponto de não fazer no beijo de amor nenhuma distinção de sexo. A sociedade profana, incapaz de compreender uma tal pureza, serviu-se deste fato para espalhar várias calúnias. O casto beijo cristão provocou a suspeita dos libertinos e dos hipócritas, e a Igreja teve, dentro em breve, de tomar a este respeito severas precauções. Com os ágapes, exercitava-se a verdadeira fraternidade cristã, superando-se as diferenças sociais. Imaginemos essas formosas refeições em comum, como devem ter acontecido em Corinto, por exemplo. Pequenas mesas eram colocadas em um semicírculo ou em forma de ferradura, onde tomavam assento, lado a lado, o pobre escravo ou a pobre escrava, que em suas casas eram frequentemente maltratados, junto ao tesoureiro da cidade. Erasto, ao antigo chefe da sinagoga, Crispo, ou do rico romano Tício Justo. O presbítero, ou seja, o mais velho, ficava sentado no centro. As pátenas, ou pires, que serviam para as bebidas, eram objeto de particular cuidado. Entre as mesas circulavam jovens cristãs, servindo aos convivas, e às quais se atribuíam os nomes de Ágape e Irene, ou seja, amor e paz. A ingestão do pão e do vinho tinha particular e especial importância pela lembrança das palavras de Jesus em sua última ceia. Estes ágapes, inicialmente diários, como o eram na igreja de Jerusalém, cerca de 20 ou 30 anos depois, passaram a ser semanais. A refeição era celebrada à tardinha, à luz dos candeeiros, e o dia escolhido passou a ser o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, em recordação à ressurreição. O domingo cristão obscurecia, assim, a importância do sábado judeu. Nas igrejas judeu-cristãs, ainda dava-se importância aos sábados, mas o mesmo não ocorria nas comunidades étnico-cristãs, que não tinham razões especiais para qualquer apego ao sábado. Em pouco tempo, o dia de descanso tendeu a confundir-se, como acabou se confundindo com o dia do Senhor, ou seja, o domingo. Pouco a pouco, o repasto foi se tornando, quanto à forma, meramente simbólico. Na sua origem, era, em realidade, uma ceia, na qual cada um comia segundo sua vontade, embora fizesse isto com certa unção mística. O ágape começava com a oração.
Cada um chegava com sua espórtula e com os alimentos. Inicialmente, todos comiam de todos indistintamente. Pouco depois, cada um comia do que trazia, o que já era um retrocesso, que Paulo iria condenar. A igreja, ou a casa na qual se realizaria o ágape, fornecia os acessórios, como a água quente e as sardinhas. Com o tempo, como dissemos, a refeição tornou-se numa simples aparência. Vinha-se já ceado de casa, na assembleia não se comia senão por simples cerimônia, sendo servidos apenas alguns tragos, tendo em vista somente o simbólico. Assim chegou-se a separar nitidamente a refeição fraternal em comum do ato místico, o qual consistia apenas no partir do pão. A partilha do pão, por sua vez, com o escoar do tempo, foi se tornando cada vez mais sacramental. A refeição, ao contrário, na medida em que a igreja se alargava, ia se tornando mais profana. As refeições santas ainda foram mantidas até o final do século III, como atos de caridade para com os pobres, e sem qualquer ligação com a partilha do pão. Importante observar que as primitivas eclesias não tinham edifícios expressamente construídos para suas sedes, nem sequer arquitetura própria. Hoje, a palavra igreja nos reporta de imediato ou a uma confissão religiosa institucionalizada ou a edificações de características e arquitetura próprias e inconfundíveis. As assembleias realizavam-se nas casas dos irmãos mais conhecidos, ou que dispusessem de aposento apropriado. Preferia-se, para as reuniões, o cômodo que, nas casas orientais, constituía o andar superior. Essas salas eram espaçosas, com um bom pé direito, bastante arejadas. Os grupos formados em determinada casa constituíam as igrejas domésticas, piedosos núcleos de grande atividade moral e grande força catequética. O espírito do tempo, o espírito do tempo, inclinava-se mais para estes grupos familiares. Vamos, então, concluir esse conhecimento de como funcionavam as igrejas cristãs primitivas, passando a palavra a Bossuet, no seu livro Cristo Jesus, quando ele diz o seguinte: no serviço religioso em comum, se fortalecia nos fiéis a consciência de sua unidade e apertada e singularíssima união, espalhados durante o dia por suas ocupações da vida ordinária, nos aposentos dos escravos, junto à maceira, nos bazares, no seu isolamento dentro de um mundo estranho, às vezes expostos à mofa, juntavam-se ao anoitecer para o banquete sagrado comum. Ali experimentavam o milagre da comunhão, o ardor do entusiasmo em torno de uma fé e de uma esperança comuns. Ali, o Espírito os inflamava e os cercava de um mundo de bênçãos. E, para além desta onda de entusiasmo, reinava o Senhor Jesus, como a cabeça da comunidade, pleno de poder, com uma evidência, com uma certeza e uma presença imediata que suspendia o alento. Jesus era o hóspede ao redor do qual reunia-se a comunidade. Assim, então, nós conhecemos, nestes 2 programas, como eram as comunidades cristãs primitivas. Mas se você quiser conhecer mais, inclusive sobre Paulo de Tarso, nós estamos aqui
no nosso programa acompanhando esta obra. Estou aqui mostrando agora na tela Paulo, um homem em Cristo, de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. Pois bem, Paulo de Tarso vai começar os preparativos e vai iniciar a sua terceira viagem, que é conhecida como a grande viagem de divulgação do Evangelho. Mas esses são passos para os nossos próximos programas. Então, fique atento. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, estaremos aqui, prosseguindo esses passos de Paulo de Tarso. Se você perdeu alguma coisa, se você não pôde acompanhar algum programa, não fique preocupado. Todas as edições do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, ficam e estão disponíveis no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Então, basta você acessar o YouTube, digita lá na busca Web Rádio Cristo Consolador e você vai lá ver na playlist o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, e pode assistir desde o programa número 1 até os dias de hoje. E aproveite para se inscrever também no canal do YouTube aqui da Web Rádio Cristo Consolador e assinale lá o sininho para que você possa sempre receber as notificações de novos vídeos. Bem, estamos chegando já ao final do programa, estamos no último bloco, o relógio aqui está nos avisando que temos os minutos finais. E esses minutos finais nós reservamos para responder perguntas que nos são endereçadas, perguntas essas que tenham a ver com o Evangelho prioritariamente. E nós recebemos aqui, pelo nosso WhatsApp, uma pergunta que vem lá de São Paulo, capital. Ela foi feita pela Rosalinda Meyer. E ela pergunta: por que motivo queremos sempre julgar nosso semelhante? Por que queremos sempre condenar suas atitudes? Essa é uma pergunta bastante importante, porque toca num tema extremamente sensível para todos nós, seres humanos, que é o perdão e, ao mesmo tempo, a nossa problemática com o orgulho. Porque é por orgulho que não perdoamos, que não compreendemos. É por orgulho que queremos sempre julgar os outros e achar que eles devem pensar como pensamos, que devem querer o que queremos. Mas isso é atropelar o direito à liberdade do outro de pensar e se expressar e fazer as suas escolhas. É por isso que temos tanta dificuldade. É por isso que estamos sempre julgando os outros. E nós sempre dizemos que precisamos mudar de profissão. Deixarmos de ser fiscais dos outros para sermos fiscais de nós mesmos. E é o que está faltando aqui na humanidade. Ou seja, eu devo deixar de ficar olhando para os outros, para encontrar os defeitos dos outros, apontar esses defeitos e fazer, portanto, julgamentos, para olhar para mim mesmo, para os meus defeitos, para que assim eu possa me trabalhar, combatendo esses defeitos, essas más tendências, para desenvolver, aflorar cada vez mais em mim as virtudes, as chamadas qualidades morais. Se o outro não é ético, eu não tenho que julgá-lo, eu tenho que compreendê-lo e trabalhar com ele para que ele consiga ser ético. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus. Todos temos o mesmo potencial divino. E todos temos o nosso lado bom, que muitas vezes precisa apenas de um toque,
vezes precisa apenas de um incentivo para se desenvolver e assumir lugar na própria vida, no próprio ser. Lembremos que nosso Mestre Jesus disse que com a mesma medida com a qual julgamos o próximo, seremos medidos pela lei divina. Então, muito cuidado com julgamentos precipitados. Nós não sabemos nem metade da história. Aliás, nós não sabemos nem 1/10 da história que está por trás daquela ação, daquele acontecimento, mas já estamos julgando. Muito cuidado, porque aí os outros terão o direito de fazer todos os julgamentos que quiserem sobre nós. Mas temos que colocar em prática um outro ensino de Jesus. Aquele que nos diz que devemos fazer ao próximo somente aquilo que desejamos que ele nos faça. Precisamos colocar essa regra em execução. Quando a colocarmos, nós vamos acabar com essas críticas demolidoras, com esses cancelamentos, banimentos, que hoje assistimos acontecer nas redes sociais através da internet. Precisamos, acima de tudo, nos amar, compreendermos como irmãos e irmãs que somos. E que esta vida é passageira, e que quando a morte vier e retornarmos ao mundo espiritual, que é a chamada desencarnação, vamos ter que responder pelos julgamentos que realizamos em cima dos outros, pelas críticas destrutivas que realizamos. Porque esses julgamentos e essas críticas fazem mal aos outros, tanto individualmente quanto coletivamente. E, portanto, assumimos uma responsabilidade. E como tudo está gravado na nossa consciência, vamos ter que responder por isso. Combatemos em nós o egoísmo e o orgulho, a hipocrisia e a indiferença. Esses são os grandes males desta humanidade. Deixemos que cada um dê contas de si mesmo perante Deus. Preocupemo-nos antes conosco mesmo. Sejamos os fiéis trabalhadores da seara do Evangelho. Façamos todos os esforços para estar com Jesus. Porque é assim que vamos transformar a humanidade para melhor. Porque a minha transformação servirá de luz, de exemplo para os outros, que com o tempo tenderão a seguir o meu exemplo, porque verão que eu vivo melhor, que eu vivo em paz comigo mesmo e com os outros, que eu tenho paz de consciência e que eu sou aquele que melhor posso orientar, que melhor posso esclarecer. Então, a tendência é que o meu exemplo tenha a força para levar os outros também a realizarem a sua transformação moral. Porque a transformação moral da humanidade, ela é dependente da transformação moral dos indivíduos. Portanto, é essencial que façamos o combate ao egoísmo e ao orgulho, para pararmos de julgar e criticar os outros, e sim, para começarmos, finalmente, a nos amar. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, convidando a você para estar conosco na próxima semana, quinta-feira, 5 da tarde, ou então no canal da Web Rádio Cristo Consolador, onde os vídeos ficam disponíveis. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos paz em nossa vida e que possamos nos encontrar na próxima semana. Paz em seu coração. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.